Eu acho que a Fresno, ela é muito mais do que foi o Revanche e o Redenção. A gente vivia na MTV, a gente... Pô, bicho, eu tive a oportunidade de conhecer Caetano. E o Fred me trata com tanto carinho, desde sempre, e o Caniço me tratava... Bom, o Caniço me tratava do jeito que... Quando ele faleceu, eu achei que eu ia ter um troço junto e ia parar com a música, porque eu pensava assim, cara, não pode ser que um cara que me tratou tão bem a vida inteira me deixou assim e eu não pude dar um abraço final nele. Tem uma música minha que fala mal de influencer digital, saca? Porque minhas preocupações foram para o outro lado. Embora eu goste muito de falar sobre decepções amorosas, ainda que eu acho que é um grande tema para fazer grandes canções, eu não tenho nenhuma. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem, geralmente, ou melhor, sempre é gravado nos nossos parceiros, nos nossos amigos, nos caras que acreditam nesse nosso trabalho. E hoje estamos aqui na La Máfia Barberia, unidade de São Leopoldo, de São Léo, Rua Marquês do Herval, 1133, para quem quer deixar o famoso cabelinho na régua, o bigodinho alinhado, a barbinha daquele jeitão. Então aqui é o lugar ideal para isso. Vocês sabem também, já estão assistindo a nossa pizzinha aqui na mesa do queridíssimo Galeto Marques, e se nós temos qualidade na imagem é por conta da ATP Global, que fornece todos esses equipamentos para nós. E depois dessa de Milton Neves, eu já vou direto ao nosso convidado, que é o querido Rodrigo Tavares, Esteban Tavares. Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Prazer estar aqui, prazer para ter esse papo. É uma baita honra ter ele aqui, então, cara, se tá acompanhando a gente aqui, com certeza é porque, principalmente, tu é fã do cara, porque ele é foda, tem uma história gigantesca aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e agora tem expandido para outros países vizinhos. Nós vamos falar sobre isso, e antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho ali para receber notificação, porque digamos que esse teu movimento, ele vai ser super positivo para que nós consigamos trazer gente diferenciada, como a gente tenta sempre e como estamos fazendo aqui hoje com o Rodrigo Tavares. E o Tavares, e eu não consigo te chamar de Esteban, porque eu me considero um fã raiz, eu gosto de chamar de Tavares. Todo mundo chama de Tavares até hoje. Né? Não. Eu me considero um fã raiz. E aí, inclusive, eu quero falar que eu sempre cito a minha tia Daura, que é uma grande pessoa que eu admiro demais, sempre foi aventureira. Ela trabalhou nos Estados Unidos uma vez, como babá do Johnny Boy. Aí o que o guri não queria mais, ela trazia. E na época que o iPod aqui era um absurdo, tá ligado? De cara pra caralho. Claro. E ela me trouxe um, porque ele tinha ganho um iPhone, que tinha o iPhone 3, ninguém tinha aqui, tá ligado? E ela me trouxe um iPodzinho, que era tinha a tela colorida já, tinha o dedinho aqui que tu girava. E aí eu fui colocando música, daqui a pouco chegou o momento de Os Esteban, que foi, sem dúvida alguma, um dos álbuns que eu mais furei ali, que eu mais toquei. Prazer, então, realmente é uma honra estar aqui na tua frente. E é justamente isso que te traz aqui para o Rio Grande do Sul. Então, eu queria que tu falasse como é que tem sido esse movimento de 10 agora / 11 anos, digamos assim, de comemoração do teu álbum. Como é que tem sido rodar o país e, de certa forma, tu vai meio que encerrar aqui no Rio Grande do Sul, correto? Vou encerrar no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu vou encerrar na Argentina, mas vamos do começo. Vamos do começo. Cara, desde 2020 eu já tinha uma ideia na cabeça, tipo assim, quando a Joss fizer 10 anos, eu vou tocar esse disco inteiro. Eu particularmente, eu não considero ele meu melhor disco, mas eu sei que a galera tem um carinho muito próximo por ele, porque foi um disco que eu lancei logo após a minha saída da Fresno. Quem me acompanhou no Humberto também me acompanhou por esse disco, então foi um disco que marcou uma galera. Eu acho estranho falar isso de mim, assim, tipo, porque eu sou um cara que sempre foi muito despretensioso no lance de fazer música. Eu acho que eu tive muita sorte na vida, na questão musical e tal, mas o Adiós acabou virando uma coisa que no imaginário de que hoje tem 30 anos, um pouco mais até, ou era adolescente na época, ele foi um disco forte, assim, foi um disco bem divulgado até aqui no Rio Grande do Sul. E desde 2020, quando eu estava no meio da pandemia, trancado em casa, eu falei, não, quando o Adiós fizer, se tudo der certo em 2022, nós estivermos de volta nos palcos, eu quero fazer esses 10 anos do Adiós. E sabe que vai dar certo, uma coisa que tu sabe que vai dar certo, assim, eu tinha na minha cabeça que o pessoal aquele pessoal que hoje está mais velho, que já não sai mais tanto de casa, vai voltar pro show. E, velho, a gente fez 90 cidades no Brasil. A gente fez para dizer o ponto mais sul, a gente fez desde a Praia do Cassino até Manaus, né? A gente fez Belém, a gente começou a turnê para Belém do Pará. E eu vi que foi uma recepção ótima, assim, né? Eu não pretendia fazer mais de um show
dessa turnê em cada cidade, mas acabou acontecendo. Acabou acontecendo em Curitiba, acabou acontecendo em Florianópolis, aqui em Porto Alegre também. Nós voltamos para fazer mais um show dessa turnê. E eu fico feliz, assim. Cara, é uma coisa que 10 anos hoje em dia, né? Quando a gente passa dos 20 anos, 10 anos é um tempo mais curto, assim, mas que o pessoal ainda aprecia, gosta muito, vai lá e tal. E não tinha por que não fechar também isso em Porto Alegre. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, o Opinião sempre foi uma casa que foi muito parceira minha, né? Eu devo muita coisa à Opinião. E achei que seria perfeito e tudo conciliou, né? Um dia antes do show final, tem a abertura do Fitopaz também, que foi graças ao pessoal da Opinião também o convite. E eu vou estar no final de semana de êxtase, assim, né? Porque eu vou tocar com o meu maior ídolo pela segunda vez, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu não ia nem ver ele na vida. Vou tocar pela segunda vez e vou poder me despedir, assim, da tour. Não vou ser arrogante de falar que tá tour brasileira, porque na verdade estou indo pela primeira vez tocar fora, vou tocar na Argentina 4 datas. Claro, vou reproduzir esse álbum também, até porque eu vou estar tocando para muita gente que não conhece, que nem fala português, e esse é o desafio, na verdade, ir para lá, esse é o desafio. Mas oficialmente o último show é na Opinião. Certo, eu esqueci de comentar que nós temos a equipe com o Guilherme Biteco, o Anderson Cabelo, temos agora o Vitor fazendo algumas fotos para nós, agradecer ao Ravi e o Elias. Eu não falei que a gente tem aqui com a pizza do Galeto do Marquês, que agora tem uns sabores diferenciados, aqui tem um filezinho com cheddar. Tem... É bem bom. Né? Eu falei pro Tavares, escolhe teu sabor, senão vou meter filé e um monte, e uma caralhada de queijo, que são as paradas que eu gosto. E ele disse assim, é isso, perfeito. Então, acabou definido a primeira vez que vem essa diferenciada aqui pra cá. Então, é a primeira vez que eles fazem? Sério? Cara, tu vê a importância, né? Isso fizeram hoje a primeira filé da história. Pra quem nasceu em Camaquã, isso é uma coisa muito importante. Nasceu em Camaquã e viveu Pelotas. Fui para Pelotas com 5 anos de idade. Eu acho que lá aprofundei mais a história de querer ser músico e tal, né? Foi em Pelotas que as coisas aconteceram mais. Hoje tem um segundo cara, né, tão importante de Pelotas, que é o governador, né, do Rio Grande do Sul. Não, que isso, Porto Alegre, a gente tem a família Ramil aí. É verdade, né? A gente tem a Glória Menezes. Glória Menezes. Então, assim, eu sou só um ratinho lá em Pelotas, mas muito orgulhoso, gosto muito da cidade, a cidade muito cultural, que me botou no lance da música, assim. E fiquei até os 16 anos em Porto Alegre, em Pelotas, perdão, e depois Porto Alegre, quando eu comecei a minha vida ativa de músico, no começo não, nos primeiros 6 anos, músico da noite, né? Tu citou o Fitopaz, um cara que tu tá vendo esse vídeo já, né? Pode ver em qualquer momento da tua vida, mas enquanto a gente gravou, ele ainda não tinha feito esse show. Não tem problema de falar isso aí, porque tu tá ouvindo agora em 2028, tá? Espero. E espero que esteja o YouTube ainda vivo e nosso conteúdo também transitando por aqui. Pois bem, foi em 2023. Que dia que é hoje? Dia 4 de maio dia 6 de 2023. Dia 6, daqui a 2 dias, vai abrir pro Fitopaz. E quem te acompanha sabe da tua paixão, do quanto tu acompanha o rock argentino. E essa influência, esse amor, essa vontade de acompanhar, essa tua referência vem de onde? É uma parada familiar? É uma parada tua? Cara, não, foi totalmente sem querer, pra te falar a verdade, assim. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, né, e adolescente, nos anos 90, o sonho era ir no Planeta Atlântida, né. Eu me lembro que eu era muito fã da Cidadão Kane, quer dizer, eu ainda sou muito fã da Cidadão Kane, acho que o Duca Lendecker, na verdade, é o principal norte da minha vida, porque o Duca, além de ser meu ídolo, foi um cara que me ajudou muito, me deu aula de guitarra, me ensinou muito sobre composição, amo o Duca, mas fui para ver a Cidadão Kane. E logo depois do show da Cidadão Kane tinha um show do argentino, que era o Fito. E ele estava na turnê do Circo Beach ainda, né? E eu vi aquele cara e meio que alguma coisa mudou na minha cabeça, assim. Porque era um show muito grandioso. As bandas de rock, claro, tiveram shows maravilhosos naquele distante 97, mas eu me lembro que o Fito era uma coisa de 11 músicos no palco, 3 teclados, sopro, orquestra, e aquele cara entregando tudo de si para um público que nem conhecia ele. E eu fui um pouquinho mais adiante, né? Saí dali, muito fã da Cidadão Kane, claro, mas com o tal do Fitopaz na cabeça. E logo depois, né, adolescente, comecei a namorar com uma menina que era fã doente de Fitopaz. E quando a gente tinha em Porto Alegre, ainda o Fórum Social Mundial, o Fito veio a Porto Alegre tocar. E eu fui assistir. E ali ele deu um nó em mim. Ali ele deu um nó em mim musical, assim, muito forte, que me fez não virar fã do Fito,
mas tentar procurar o que tinha na água da Argentina. Porque eu amo o Brasil, amo as bandas brasileiras, amo Engenheiros, amo Paralamas, amo Barão, mas a história do rock argentino é muito grande. E até hoje né? Todo ano eu vou ao Cosquín Rock na Argentina. Todo ano, no Carnaval, saio daqui e vou até a Argentina assistir esse festival de bandas argentinas. E é uma coisa incrível para mim. E nessa de conhecer o Fito na época, ele estava sendo lançado no Brasil também. Então a gente encontrava alguns discos. Algumas músicas tocaram na programação das rádios gaúchas e tal. E eu fui atrás disso, cara. E aquele momento ali meio que me inverteu a cabeça do tipo, não, eu me considerava um roqueiro, né? De marcha, guitarra alta e tal. Mas comecei a meio que pender para um lado, assim, tipo, esse cara é legal, velho. O que esse cara faz é legal. Vamos procurar o que tem mais lá. Aí eu, da época, um pouquinho anterior a ele, descobri o Charlie, que era uma coisa que eu não tinha descoberto, o Charlie ainda, o Spinetta. E ali por 2012, quando eu estava saindo da Fresno, e saí da Fresno, eu sempre falo, eu saí da Fresno por causa do Fito Paz, né? É uma brincadeira, mas é porque eu queria fazer música no piano, queria fazer música diferente do que eu estava fazendo na Fresno. Eu comecei a viajar para a Argentina, todo ano. Mas não como turista, eu não queria conhecer a Casa Rosada, eu queria conhecer os músicos. O obelisco, o selfie no obelisco. Eu queria conhecer o que estava acontecendo, eu queria ir para os botecos dos caras. Eu queria conversar com algum músico, saber como é que é, por quê? Por que é diferente? O que tem diferente aqui que o rock é tão exaltado? Porque na época o Brasil já estava também deixando... O rock não era mais uma coisa tão bacana assim. E viajando, e nessas viagens eu comecei a conhecer as pessoas realmente. E claro que tem aquela reciprocidade do tipo, pô, o cara é um cara brasileiro falando bem de mim e nenhum brasileiro praticamente me conhece. Então, facilita um pouco o lance de ser de fora e tentar encontrar essas pessoas. E aí eu fui para um lado muito grande, conheci coisas que eu não conhecia. Eu era um cara preso no Charly Garcia, no trabalho do Spinetta e no trabalho do Fito. Aí veio Los Piojos, veio o Ciro, veio 1915, veio Banda Los Tinos, Conhecendo Rússia, enfim, infinidade de bandas que eu sou fã de carteirinha, assim. E acho que, fui para 3 Cosquín Rocks já, assim. O valor que eles dão para a música local deles é muito grande, assim. É uma coisa que me lembra um pouco essa coisa do rock gaúcho, né? Que as bandas têm uma carreira muito grande dentro de um estado, às vezes nem saem daqui, mas que as pessoas dão um valor muito grande. Eu fui para lá tentar entender isso, cara. Aonde, claro que eu não sou especialista em nada, eu sou só músico, eu nunca, mas eu estava tentando entender o que na música deles atraía tanto, o que me atraía também, né? Tanto que eu comecei a falar espanhol por causa de música, saca? Tipo, me obriguei a começar a falar espanhol por causa de música argentina. E agora é re bueno teu espanhol, já que... Cheia, é um espanhol da caixa. Mas, la caixa? O meu sotaque ele é mais colombiano, então eu falei, caí, uma coisa mais... O colombiano é mais fácil de falar também, né? Sí, o problema é que... Pero eu sou meio caribenho. Não, e agora eu tô meio louco porque é o seguinte, como tem essa turma na Argentina, aí agora amanhã eu tenho 5 entrevistas com rádios argentinas, aí tu imagina, tu fica no telefone ali que já tá ruim. Quer fuder. E os caras falando... Na velocidade do Haroldo Souza narrando o jogo, assim. E cheio de sotaque, eu tenho que ficar me enlouquecendo para entender, mas fiz muitos amigos, cara. Tenho muitos amigos verdadeiros. Um grande amigo meu, o Eduardo Moreno de Córdoba, cantor também. E fiz essa aliança com os caras, assim. Fiz essa aliança com as bandas que lá são muito grandes, mas que nem eu te falei, tu tem aquele meio passaporte, tipo, o que esse brasileiro que é músico gosta tanto da gente? Aí tu começa a te aproximar melhor das pessoas. E tô aqui até hoje, assim, né? Tem muita gente que fala assim, tu é paga-pau de argentino, não sei o que. Mas a gente, cara, o que eu vejo é que a Argentina hoje produz bandas dos gurizão de 18 anos, de 20 anos que estão aí estourados lá fazendo música bonita e tal. E no Brasil, eu que sempre fui um cara que pelo menos tive antenado no que era novidade, que era internet, não tô vendo tanto mais isso. Então, claro que vai pender muito para mim, que gosta desse tipo de música, e como é que essa renovação está sendo feita, já que eu não posso experimentar isso no Brasil, eu acabo indo para lá sempre. E a turnê é mais ou menos isso, assim, eu estou indo para lá para... Não acho que vai ter algum argentino que me conheça muito, que seja fã, acredito que vai ter muito brasileiro, porque Córdoba tem uma faculdade muito grande, né? Rosarino também, tem muito brasileiro lá, e Buenos Aires, mas se tiver 2, 3 argentinos lá que queiram entender o que eu estou falando, para mim já é uma grande coisa. E te traz uma sensação muito boa também daquele primeiro show. Eu lembro do primeiro show que eu fiz na minha vida, que foi no colégio, era bem na cantina, assim, onde a gente vendia umas coisas.
E eu tava num nervosismo absurdo, porque ninguém sabia que eu tocava. Nem os meus colegas de aula achavam, saca? E tu vai pra lá meio que te provar, assim. Hoje, pra mim, é muito fácil fazer um show aqui. Eu vou fazer um show na Opinião agora, eu sei que o pessoal pagou pra lá ver o ingresso e se eu entrar lá, eles vão bater palma. Isso não é ruim, esse é o prazer, tu tá desfrutando do que tu fez. Mas o jogo agora, tá ganho. O jogo tá ganho. Agora, quando tu chega e ninguém te conhece, tu tem que tocar e com esses contatos que eu tive, vai ter muito músico que eu admiro no show, eu tô num nervosismo assim bárbaro, né? Que massa. Tu falou de Córdoba, eu tenho uma passagem, só um adendo. Eu fiquei com uma impressão muito ruim de Córdoba, porque eu fiz um mochilão uma vez em Uruguai, Argentina e Chile, né? Atravessei. E só que, cara, a gente foi indo assim, eu e mais 2 brother, meio que no escuro, assim, tá ligado? A gente chegou na rodoviária, vamos pra aquele lado de lá. E eu acho que talvez a gente não escolheu o lado correto, tá ligado? A gente chegou num lugar, tipo, de nada contra, tá? Prostitutas e tal, tudo certo, é um trabalho legítimo. Sim, mas quero a gente caiu num ambiente mais boêmia. Claro. Mas, cara, não boêmia de bar, era só bordel, tá ligado? E daí nós pegamos um hostel em que só tinha nós. E aconteceu uma coisa muito nojenta de minha parte. Daí, cara, os vasos convencionais sanitários, tá? Eles são assim, né? Pensa num vaso, ele é um vaso comum, tá? Em que tu utiliza e faz. Claro. Só que o vaso, eu não sei se é um padrão argentino, tá? Esse vaso do hostel que nós fomos, ele era o seguinte, imagina uma banheira, uma mini banheira, tá? E ela tá indo assim reta, e no fundo dela tem o buraco onde vai cair, tá? Só que tu senta e tuas nádegas estão na posição do plano. Claro, E eu tava com um problema, assim, bem grande, tá? Perfeito, entendi tudo. E eu fiz tudo que eu tinha que fazer e quando eu olho, eu aperto a descarga, a água passa na volta e fica ali, assim, como se fosse... foi horrível. E aí a gente já detestou aquilo ali, a gente falou, puta, Córdoba é um horror, velho. A gente odiou. Daí eu falei pros grilos, vocês nem sabem, meu, que eu acabei de cagar no banheiro inteiro, eu peguei uma dessas bruxas, eu fiz um inferno, assim, a gente tinha pago já o hostel, foi R$40, eu acho, assim, o hostel. E daí eu falei, vamos embora, vamos. O dono saiu pra buscar um pão pra nós, que não tinha pão. E nós vazamos e sumimos de Córdoba. Eu fiquei com essa impressão horrível de Córdoba. Mas Córdoba é uma cidade maravilhosa, uma cidade universitária que tem uma vida... Eu fiz uma cagada, eu acho. Uma vida noturna muito bacana. E o lance do sanitário delas, do inodoro, como eles chamam, né? Porque lá eles não têm lixeiro, né? Então, as privadas são projetadas para receber papel higiênico e a tubulação também, né? Vai tudo... E aí teve essa distância que eu não calculei na hora de sentar. Claro, compreendo perfeitamente. Mas, enfim, dado esse adentro da cagada literal, tu falou sobre o rock não é tão bacana antes, quando tu estava refletindo. Aqui no Brasil no Brasil não é tão bacana. E tu falou sobre o fato de que as bandas argentinas elas acabam fazendo um sucesso muito local, muito centralizado. Eu quero rememorar uma parada. O Sul sempre teve essa pegada de bandas gaúchas fortes. A gente pode voltar lá atrás, em Garforré, em TNT, em Cascaveletes. TNT até só que aqui, hoje em dia, no Vera Louca. Vera Louca. Só que aí, acústicos, o Malenoche já gravou conosco, o Tequila, o Duda já gravou conosco, enfim, tem uma infinidade. Só que, de fato, se tu for ver do mainstream, quem extrapolou foi a Fresno. E a Cachorro Grande, acredito. Claro, Humberto, sem dúvidas, né? O Engenheiros do Havaí, com certeza. Engenheiros talvez até nem seja visto como uma banda gaúcha, exatamente, né? Tem uma visão diferente. E tu fez parte daquele grupo da Fresno que fez uma cena com o NX0 e ali tinha não falando ruim, mas enfim, no Guarda-Chuva, Reitinho, outras, depois Glória veio, enfim, várias outras bandas que não tinham um som tão parecido, mas participavam de uma cena. E por que não existe mais? Mas é isso que eu me questiono, cara. Porque, como eu tava te falando, assim, eu me encanto em ir para a Argentina hoje porque tu vai em clube e tu vê gurizada de 18 anos falando música. E o Brasil é muito americanizado. Né? Acho que a nossa cultura é muito americanizada e isso reflete diretamente na rádio e na TV. O que a gente teve agora, por exemplo, no Big Brother, por favor, a gente teve no Big Brother Brasil NX0, mas não é uma banda que representa o rock. Mas assim, porque o NX0 também está programando uma volta muito grande, para uma turnê muito grande, aí teve uma oportunidade, né, com o Boninho lá. Mas não é uma coisa padrão mais do Brasil isso. Isso quero dizer. E eu acho que tem que ter uma variedade musical sempre. Não é isso que eu estou falando, por favor. Mas o rock, assim como nos Estados Unidos, ele deixou um pouco de ser bacana. Agora eu vejo um pouco desses revivals, da cena emo e tal. Vejo festas acontecendo por aí. Mas o revival é aquela coisa, que nem revival com esse. Daqui a pouco acaba. E assim,
estou super feliz, sou muito amigo dos caras do NX0, vou no show deles em São Paulo, quando tiver o primeiro show, mas já é uma turnê programada para acabar. O que eu queria ver na cena de novo é uma gurizada querendo fazer música. E eu não estou falando do rock, o rock com distorção e tal, porque isso também não, o rock é muito mais amplo que isso, mas eu não vejo mais a galera muito afim, assim, eu vejo a galera... tudo certo também, a música evolui, muito eletrônica, a galera procurando fazer coisas em casa, computador e tal, tudo certo. Mas vejo pouca gente, por exemplo, a Teodoro Sampaio, que era a maior rua de instrumentos musicais da América Latina, hoje tem 4 lojas, cara. Entendeu? Então o desinteresse pelo instrumento, ele vem junto, e isso eu posso estar falando uma besteira enorme, mas ele... multissom aqui já era. Então assim, o que eu quero dizer, a despopularização do instrumento, ela vem junto com a chegada da Canon, 24 frames, tá? Porque aí tu começa a ser na youtuber, e tudo certo também, tenho muitos amigos que são youtubers, não é isso, mas... Tenho muitos amigos que são youtubers. Não, digo assim, sim. convivo com essa galera, acho o trabalho deles incrível, mas o que eu quero dizer é que o menino ali de 15 anos, ele não pedia mais pai uma guitarra, ele pedia uma Canon. Porque o jeito dele aparecer e ser relevante não era mais... Porque o músico tinha isso também. Além de querer tocar e gostar de ser músico, tinha aquele sonho adolescente de eu quero ser conhecido, eu quero ser relevante, porque o músico é relevante. Então, assim, isso se perdeu um pouco com a chegada do YouTube. Não estou culpando o YouTube, nem os produtores de conteúdo, mas também a gente sente falta, assim. Então, pô, eu estou em São Paulo, eu conheço todo mundo quase da música brasileira, foi uma sorte que a vida me deu, mas não vejo isso espalhando para quem é mais jovem. E se não for o mais jovem, como é que vai ser daqui a 10 anos, sacou? Se o mais jovem não começar a banda hoje, que bandas vamos ter daqui a um tempo? A gente vai ter que ficar esperando o Titãs voltar para cada aniversário, embora seja para mim uma das maiores bandas do Brasil, a gente vai esperar a turnê de 4 em 4 anos dos Los Hermanos, para que tenha um show realmente significante, grande de rock rolando, ou a gente vai ficar no Humberto, no Nando, saca? Tipo, toquei com o Humberto, meu maior ídolo, mas eu queria mais. Eu acho que eles já têm um lugar maravilhoso na história do rock e não vão perder, eles vão continuar. Mas o que eu não vejo mais é a gurizada, assim. Tanto que toda vez que eu converso com o Humberto, ele sempre fala uma coisa, que é uma piada do Humberto, que o Humberto tem esse tipo de piada, né? Que é, tu tem que tomar cuidado agora que nós estamos fodidos, que tu é a nossa salvação. Eu tô com 41 anos, velho. Entendeu? Tipo, já não tem. Eu queria um guri de 18 anos ali batalhando, fazendo troço. E uma coisa que eu sempre falo assim, eu queria a gurizada de 18 anos batalhando um espaço. Só que nem esse espaço para batalhar existe. Saca? Tu vai ver, a música hoje ela é criada já pensando numa coreografia pro TikTok. A música é criada para ter um refrão de 15 segundos. Né? Tem que ter um refrão bom de 15 segundos. O que tu vai falar depois, não interessa, ela tem que irritar naquela rede social, que seja o TikTok, seja o Instagram, seja, enfim. Eu sempre fiz música pensando no meu público, no show, eu não estava preocupado nem em YouTube. Quando eu lancei o YouTube, eu não entendia nem como é que funcionava aquilo. Hoje a galera já vai com uma cabeça, eu vou fazer música pensando nisso. Ok, é um jeito publicitário de fazer música, mas é um jeito, e também não dá para dizer que a música não é publicitária, porque a gente foi mudando também, a gente precisa ter música de menos de 3 minutos no disco, senão não toca na rádio. Eu entendo isso, entendo completamente, mas assim, eu vejo um desmanche do rock em geral, porque também os roqueiros mais velhos tiveram atitudes muito ruins, então ficou uma imagem ruim de roqueiro conservador e também que desmanchou muito também do interesse do jovem pelo rock. Mas nós estamos aí, entendeu? A Fresno está no melhor momento da carreira. Quando eu tocava na Fresno, a gente não era metade do que a Fresno é hoje. A Fresno soube usar muito bem o poder, e principalmente o Lucas, o poder dele de fala, assim, ele é um cara muito inteligente, muito bom compositor, produtor. A Fresno está no momento que não estava nem na nossa melhor época de empresariamento. A gente vê o NX voltando, mas eu quero saber se isso vai emocionar um guri de 15 anos, de 10 anos, a querer tocar guitarra de novo. Ou se vai falar pra bolha, né, que já consumia isso há um tempo atrás. Perfeito. E tu falou sobre a tua saída da Fresno, e a Fresno sempre seguiu existindo sem a tua presença, claro. Óbvio. Mas como nós falamos, principalmente até eu já comentou em alguns outros podcasts, em função da pandemia,
ficou determinado vários remembers, vários retornos. Exato. E há uma possibilidade, eu não estou dizendo de que, porque a gente, obviamente eu tenho certeza que tu respeita todos os músicos que estão inseridos lá na banda, mas de alguma turnê que tu possa ter, Fresno, Parte, Tavares, para relembrar sei lá, o álbum Redenção, o álbum Revanche. Muito isso, cara. Mas eu vou te dizer uma coisa em respeito à Fresno até. Eu acho que a Fresno, ela é muito mais do que foi o Revanche e o Redenção. Né? Aquilo foi uma época da Fresno, quem sabe, que tivesse uma mídia grande em cima, as pessoas lembrem disso. Só que já são, o quê? 5 ou 6 álbuns depois que eu saí da banda. Eu não acho interessante pra banda. Eu não tô nem falando de mim, porque tocar de novo num palco com meus amigos sempre vai ser um prazer. Mas eu acho que não tem porquê. A Fresno é uma banda tão rica que não teria por que eles fazerem uma comemoração do Revanche, do Redenção, porque eles têm discos muito mais interessantes depois. Claro que se um dia eu tiver um show e o Lucas me chamar para tocar uma música, eu vou lá com todo o prazer do mundo. E vai ser a coisa mais emocionante que eu vou poder fazer. Mas eu acho que é uma coisa que não vale a pena nem para nenhum dos dois. Eu digo, não é que não vale. Claro que vale, que o pessoal vai falar amanhã na internet. Claro que e o pessoal vai querer comprar show e tal. De acordo com o Tavares, não vale a pena mais. O cara mete um corte agora. Eu acho que não vale a pena, inclusive, mais para eles do que para mim. Porque para mim seria uma participação no show deles. Só que eles, cara, eu vou te dizer uma coisa, as redes sociais, elas te deixam bem louco, né, cara? E eu saí da Fresno há 11 anos, até hoje, a maioria das questões que eu recebo em redes sociais é por que eu não volto para a Fresno, como se fosse uma opção minha ou dos caras e tal. Então, acho que se a banda desse essa brecha para que eu tocasse com eles, eu acho que eles iam se incomodar demais. E eu vou ser muito sincero, porque a galera também... E infernizar pra tu voltar de vez. E tem gente também que já gosta de Fresno e nem conhece a minha época também, saca? Então eu já tenho na Fresno, eu já cheguei num ponto que eu tenho fã e hater. Porque, tipo assim, muita gente pede pra eu voltar e tem gente que não me conhece direito e fala assim, mas por que vai voltar um cara que eu não conheço e tal? Então, claro, que qualquer celebração da Fresno eu quero estar presente. Porque para mim eu fiz parte daquilo e foi muito importante. Eu fui para São Paulo tocar, hoje eu tenho uma carreira, porque um dia a Fresno me convidou para ir para lá. Isso eu nunca vou negar e tenho todo orgulho e paixão pelos caras por isso. Mas eu acho que esse tipo de remember nosso é um pouco mais perigoso do que o do NX, por exemplo. Porque o do NX está voltando à banda original, que nunca se desmanchou, e para fazer uma turnê comemorativa. Eu acho que a Fresno, nesse momento maravilhoso que a Fresno está, não tem por que me chamar, saca? Cara, eu vou te dizer, eu paguei ingresso do Lollapalooza, não pedi pros caras, não pedi nem carona, pra lá ver o show do Fresno. Eu queria ver eles num festival grande de público. Sempre quis, porque eu sempre toquei do lado dos caras, nunca pude ver eles. E fiquei super feliz, assim. Eu acho que, na verdade, o sentimento tem que ser esse, assim. A gente tem que estar feliz um pelo trabalho do outro. O meu trabalho é completamente diferente do que a Fresno faz hoje. Na época que eu já saí, eu já estava também pensando em coisas diferentes, então eu acho que a gente pode celebrar como amigos numa coisa despretensiosa, assim. Mas eu acho que anunciar shows independentes, se o cachê vai ser relevante ou não, acho que não seria uma opção muito inteligente nem para mim nem para a banda. Tu tocou com o Humberto, né? Isso é uma parada que todo mundo sabe, todo mundo acompanhou. Inclusive já tocou aqui em São Leopoldo, a gente estava rememorando antes de gravar. Era, né? E foi aqui do lado do ginásio, no Largo Rui Porto, se eu não me engano, chama aquele espaço do ginásio municipal aqui de São Leopoldo. Tu tocou com o Humberto ali. E tu teve várias músicas também, que tu teve outros caras grandes da música que estiveram contigo. A gente, por falar em Fresno, tem Fresno com um álbum com o Lenine, com o Emicida. É maravilhoso. E eu me lembro daquele início lá de Fresno estourando, de NX, que rolava um certo preconceito, né? Com essas bandas, com o emo época. Mas tu sabe que o preconceito ele vinha muito mais do público mais velho do que dos músicos. Assim. A gente sempre foi muito bem tratado pelos músicos, né? Eu tive a sorte de conhecer todos os meus ídolos, né? Na época da Fresno. A gente vivia na MTV. Quais eram ele? Pô, bicho, eu tive a oportunidade de conhecer Caetano, saca? Eu recebi um prêmio da mão do Caetano, entendeu? Eu quase morri. Bembe? VMB, perdão, Prêmio Multishow, a gente ganhou banda do ano em 2009 no Multishow e foi da mão do Caetano. Tanto que até hoje tem o vídeo na internet, eu tô desesperado chorando porque eu não acreditava que eu tava falando com o Caetano. Mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Skank, eu tive a oportunidade de conhecer ídolos da minha adolescência, que eram os caras do Angra, que era uma coisa que eu era mais metaleiro. Eu conheci de todo mundo ali. Pô, a MTV me deu oportunidades que nada vai me dar na vida. Nada vai ser como a MTV foi
E, inclusive, até hoje, o pessoal que era da ex-MTV, que ainda trabalha com música, eles me dão as maiores oportunidades da vida até hoje. Pô, em 2019, vi a Ana Butler, que era a diretora-geral da MTV nos anos 2000, a gente foi tocar no Rock in Rio, no stand da Ford, e era uma banda que era eu, Pedro Pelotas, da Cachorro Grande, Fi do NX0, Guerra da Fresno, o Hélio do Vanguard, e um convidado especial do dia. Um dia era o Benegão, que eu sempre fui fã, desesperado do cara. Outro dia a gente tocou com o Chico Chico, filho da Cássia. Pra mim foi uma emoção absurda estar com aquele cara do meu lado. Então, assim, a MTV, indiretamente, ela me proporciona os melhores momentos da vida, assim, cara. E eu sinto falta disso, mas, pô, infelizmente, né, esses dias a gente fez um tributo pro Caniço, que nos deixou. E embora a gente, claro, já tinha passado um mês do falecimento dele, tava todo mundo um pouco mais leve, tava a Drica, a esposa dele lá, tava um clima bacana, assim, de comemoração da vida de um amigo. E eu pude tocar com o André Kisser, velho, toquei com o Paulo X, toquei com o Fred do Raimundos, mais uma vez na minha vida, saca? Tipo, a gente tem um projeto muito bacana em São Paulo, os hospitais, que a gente vai até os hospitais tocar pro pessoal. E no hospitais eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel e tocar com o Samuel, Kiko Zambianchi, né? Então, assim, cara, eu posso te citar, a gente vai ficar até amanhã falando de nomes de bandas. E assim, eu tenho um prazer muito grande na minha vida, que é muito estranho, que é, eu sei que o pessoal não me ouve, assim, o pessoal mais velho, eu entendo, e eu entendo completamente isso também. Mas, pô, velho, às vezes eu chego nos lugares assim, esses dias eu tava no também, infelizmente, estava no tributo à Patrícia, né, mulher do Andrés, que faleceu ano passado, e o Branco Melo veio me dar oi. Entendeu? São coisas que tu não consegue perder, velho. São coisas que tu guarda aquele momento na tua vida, assim, e tu pensa, meu Deus do céu, cara, eu amo esse cara desde que eu sou criança, e o cara sabe meu nome, sabe? Que daqui a pouco a gente tá fazendo um som. Ele chamou de Esteban de Tavares? Tavares, né? Tavares. Lá em São Paulo, Ali, raiz, pro pessoal da música ali, eu sou sempre Tavares, né? E, cara, então assim, pô, o Nando Reis, caramba, bicho, foi outra pessoa que eu conheci que eu fiquei em choque, assim, tipo. E aí, quando eu conheci o Nando, eu tava produzindo a banda do filho dele, a Colomia, a banda do Sebastião, e ele falou, pô, que prazer, queria muito te conhecer. Eu, tipo, olha o cara tá falando pra mim, velho. Saca? Se ele soubesse o quanto eu gosto dele, quanto show dele eu já fui na vida. Então, esse prazer, assim, é inenarrável, velho. E falta alguém? Falta alguém pra essa lista? Cara, sabe que eu tive o prazer de todas as pessoas que eu sou muito fã, sempre foram muito queridas comigo. Eu nunca, eu realmente, porque eu também falo, se tiver que falar, não tem problema, eu nunca fui maltratado por um ídolo. Nunca, nunca. Tive esse medo com o Fito em 2018, o Fito foi o cara mais gentil comigo que podia, saca? Eu sempre fui muito bem tratado. Pô, a gente abriu o turnê do Kine, a gente abriu o turnê do Bon Jovi na época da Fresno, saca? E eu acho que quando tem o lance do músico, e principalmente quando as pessoas entendem que está fazendo um trabalho musical sério mesmo, existe um certo respeito, independente da idade e da carreira. O músico, pelo menos quem eu conheci assim, nunca teve aquela carteirada, tipo, eu sou do Capital Inicial, ou sou do Titãs e vocês são só jovens. Não, os caras são muito bacanas, os caras são muito... E ainda vem com aquele discurso maravilhoso, que é tipo assim, pô, vocês estão seguindo em frente uma coisa que a gente começou e, por favor, continuem. Então, eu sempre tive a sorte de ser muito bem recebido, muito bem tratado, e tenho certeza que os meninos da Fresno também. Um bom exemplo disso é o Humberto, né, cara? O Humberto incomodaram, porque eu sempre tive muita vergonha do Humberto, e os meus fãs incomodavam muito o Humberto, porque eu falava muito em entrevista da Fresno, que eu era fã de engenheiros, fã do Humberto. Aí um dia o Humberto resolveu ir lá e ouvir uma música minha no falecido MySpace. Era bom. E me mandou uma mensagem, que eu nunca teria coragem de mandar uma mensagem pro Humberto, falando assim, gostei muito da tua música, tá a fim de fazer uma música comigo? É assim que a nossa relação de amizade começou. Então, como é que eu vou dizer que esse cara me tratou melhor do que a minha mãe, entendeu? Eu sempre tive essa sorte e às vezes meus amigos vão daqui para lá me visitar, passar uns dias lá e eu levo eles nos bares e tal. E tem um pessoal que eles viam desde criança também que vem conversar comigo e eles ficam assim, cara, tu conhece ele? Conheço, cara, o pessoal conversa naturalmente com ele. Não, eu vou te dizer que naturalmente eu não consigo muito com quase Mesmo ninguém, fazendo uma cara. turnê com ele? Cara, não, velho. Quer dizer, com o Humberto... Não, cara, eu não consigo nem com o Humberto, velho, porque eu sou muito fã. Saca? Eu tava agora fiquei 40 minutos conversando com o Andrés agora, no tributo ao Caniço. E quando terminou a conversa, eu continuei pensando assim, putz, eu sou muito fã desse cara, não consigo falar nada com ele.
Porque Tu contou pros teus amigos depois que tu falou? Não, postei coisa no Instagram dizendo assim, olha aqui, ó, olha com que eu tô. Olha com que eu tô tocando hoje. E aí o Paulo também tava lá, ele tinha levado um baixo que o Sepultura gravou o Roots em 94, 93. O Roots não, perdão, o Chaos AD. E ele nunca mais tinha usado, ele puxou o baixo, eu cheguei perto dele e falei, posso ver? E ele falou, não, tu pode tocar, porque eu ia tocar baixo nessa festa, né? Ele, não, quando for tocar tua música, toca com esse. Então, assim, esse mínimo carinho, assim, pra mim é uma coisa... Pô, infelizmente eu vou voltar a falar nesse assunto, mas eu encontrei com o Caniço dias antes dele falecer. E o Caniço, pra mim, quando eu era adolescente, eu era apaixonado pelo Raimundos, principalmente pelo Caniço e pelo Fred. E o Fred me trata com tanto carinho desde sempre, e o Caniço me tratava... Bom, o Caniço me tratava do jeito que, quando ele faleceu, eu achei que eu ia ter um troço junto e ia parar com a música, porque eu pensava assim, cara, não pode ser que um cara que me tratou tão bem a vida inteira me deixou assim e eu não pude dar um abraço final nele. Então Tu falou com ele 3 dias antes dele falecer? Eu falei um pouquinho... Por telefone, não? Não, por telefone a gente fala sempre. Pessoalmente? Porque a gente estava, inclusive, montando eu tenho um endorse de instrumentos em São Paulo, a gente estava montando um baixo para ele também, e que vai ser entregue para a família agora, claro. Mas por telefone muito, mensagem, áudio, mas assim, a gente foi junto ali, poucos dias antes na fábrica e tal, e eu tive com ele antes. E claro, né, a gente sempre passa por esse arrependimento de se eu soubesse que alguma coisa aconteceu, eu teria feito diferente aquele dia. Mas não, a vida é assim, a vida é assim. Se nós soubéssemos, não ia ter graça, né? Não ia ter graça também, mas então assim, pô, eu vou te dizer que, cara, eu acho que a síntese da minha vida com as pessoas que eu sou muito fã, que são meus ídolos mesmo, foi o Caniço. O Caniço foi um cara que me chamava, o único cara que não me chamava de Tavares, né? Me chamava de Rodrigo. Me chamava de Rodrigo. Tipo, e sempre foi um querido comigo, assim, a família dele sempre foi muito querida comigo. E, pô, eu sinto falta dele todo dia, né? Porque a gente... E não é uma coisa que eu aprendi a dar valor depois que eu perdi o Caniço, não. O Caniço é realmente um cara que eu era apaixonado, assim. E, cara, então isso pra mim é uma síntese muito boa do que a gente passou na vida. A gente teve a oportunidade de tocar com caras que eu nunca imaginei. A gente tocou com Roupa Nova, velho. A gente participou do DVD de 30 anos Roupa Nova. Musicalmente são os caras mais aptos do Brasil, né? A gente fez aquele estúdio Coca-Cola com o de Chororó. Esse foi foda. Que são dois caras extremamente simpáticos e queridos, assim, toda a equipe deles foi muito simpática com a gente. A gente teve muita oportunidade, assim, e graças também, voltam lá, né, graças a MTV. Então, eu não tenho, cara, que bom, eu sempre fico muito feliz que eu não tenho frustração com meus ídolos, nunca tive. Que legal, isso é uma ótima notícia. Sabe que pra gente, assim, que é da comunicação, eu sou jornalista, e eu sempre digo, o Olhos Papo, ele surge com... Eu trabalhava no grupo aqui da região, hoje eu trabalho como deputado, e o meu sonho sempre foi entrevistar determinadas pessoas que às vezes esbarravam no comercial. Ah, porque esse cara é não sei o quê, ou porque esse cara não vai tocar na região, ou porque esse cara faz parte do grupo RBS. Sim. Não era concorrência, porque o RBS é gigantesco aqui, mas tem um contrato dele que ele precisa... E aí eu crio o projeto com essa ideia, porque para nós comunicadores, tem uma galera que às vezes fica mais corporativista, porque não sei o quê, porque tem podcast pra caralho. Meu, faz o teu, velho. Faz Exatamente, o teu. E toca, tem espaço. E cada podcast também a gente vai tocar em assuntos diferentes, tu vai descobrir coisas diferentes sobre a pessoa que tu gosta. Mas assim, pra nós, pra mim, na comunicação, pelo menos pra minha opinião, tá ligado? Ele abriu muita porta. Eu jamais conseguiria trocar uma ideia contigo, eu acho que se não fosse essa possibilidade de ter um podcast. Te entendo, claro. Mas pra músico, tu acha que tem sido limitador essa expansão tecnológica e digital? Porque o número, ele pega muito, né? Cara, eu vou dizer uma coisa. Se tu for fazer uma pesquisa bruta, assim, sobre, vamos dizer, vai lá no Podpah ou vai no Flow e tal, tu vai ver que os menores números são de músicos. O músico, ele não é mais aquele interesse tanto de falar da vida, porque uma coisa que pra mim é muito positiva no podcast, principalmente o pós-pandemia, que as pessoas precisaram se adaptar, foi que pessoas desconhecidas, com trabalhos incríveis, puderam falar sobre a vida delas. E isso atrai muito as pessoas também. Então, se tu vai pegar lá a lista do Podpah, os músicos são os que menos têm views. Porque o músico, o pessoal estava muito acostumado a acompanhar pelo YouTube, acompanhar entrevista há muito tempo, desde a época das revistas e tal. Então, acho que o podcast democratizou essa história. Tipo, tu não precisa ser artista para ser famoso. Eu acho super justo isso. Acho que a arte é só mais um trabalho, né? A gente trabalha de um jeito diferente, a gente dorme um pouquinho mais que vocês, mas também trabalha no dia que tá todo mundo de folga.
Mas eu acho super justo que tenha se criado novos ídolos em outras coisas. Por exemplo, um exemplo que eu acho maravilhoso, que é o Lito, do Aviões e Músicas, tu deve conhecer. O Lito, cara, ele é um cara que ele cresceu muito explicando para as pessoas que elas não precisam ter medo de avião. E se as pessoas soubessem o quão importante é isso para muita gente, quanta gente vê aquele cara e se sente melhor e acha bom o trabalho. Eu assisto ele pra caramba, assim. Então, eu acho que isso democratizou também. E também acredito que o músico, né, agora acabou de sair no Netflix o Amor das Vezes do Amor, a série da história do Fito, né? Tu vê a história do Fito, parece roteirizada, cara. É uma história de vida tão boa que rendeu uma série. E às vezes, assim, o músico ele pode ter talento, ele pode ter música muito boa, mas a história de vida dele não é tão interessante como uma pessoa comum. Então, acho que isso democratizou. Eu não vejo como mal nenhum, na verdade. O que eu vejo como mal na indústria musical é a falta de espaço, e não é a culpa dos podcasts, não é por culpa da internet, a culpa mesmo... Não é a culpa do Spotify também? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente um pouco mais velha que eu, que ainda era da época de vender disco, né, LP ou CD, que ganhava muito dinheiro quando vendia disco, reclama do Spotify. Quando eu tive algum tipo de sucesso, que foi com a Fresno, não existia o Spotify e o disco já estava em baixa. Então as pessoas baixavam de graça aquilo. O Spotify eu pago meu aluguel todo mês, entendeu? Então, assim, pra minha geração, quem sabe o Spotify não seja tão ofensivo que nem que seja pra galera que tem 60 anos hoje e tal. Mas, claro, o Spotify mudou muitas coisas no ramo da música, do tipo, a gente voltou lá pro final dos anos 70, onde tem que lançar um single antes de lançar um disco. Né? Tu não consegue mais lançar um pacote inteiro chamado disco e o pessoal ir lá e ouvir da 1 a 10 e dizer esse é o disco novo do fulano, não. Ele vai lançar 2 músicas antes, porque o algoritmo é tal, porque ele só vai conseguir, eles têm que fazer o tal do pitching para onde é que eles vão lançar. E aí acaba que isso aí tira um pouco do charme e até do amor do trabalho que tu faz, velho. Porque quando tu entra no estúdio para gravar um disco, tu tem um livro a ser contado. Né? Eu sempre falo que para um músico, cada disco é um livro. Ele começa, ele tem um meio e ele termina. E esse desmembramento que o Spotify causou nos discos, eu acho um pouco nocivo, assim. Mas também a gente tem que dançar conforme a música, né? Eu tô indo agora, eu vou para a Argentina fazer um disco lá agora, em outubro. Em espanhol? Não. Na verdade, eu tô atrás da sonoridade dos caras mesmo. Eu fui atrás do produtor, dos músicos que vão me acompanhar. Claro, vai ter a participação de muita gente da música argentina que vão cantar suas partes em espanhol. Né? Mas também vem dessa minha vontade sempre de união com a Argentina, Uruguai e tal. Mas eu vou brigar até o último minuto para que isso seja lançado como um disco. Porque, eu vou pagar um produtor, eu vou pro estúdio, depois de muitos anos na vida, né? Meus 5 discos eu fiz em casa, eu tenho meu estúdio. Agora eu vou sair de novo pro estúdio com um produtor diferente, com um engenheiro de som, com uma banda diferente, porque meus discos até as baterias eu gravava. Hoje não, tem uma banda me esperando lá, então eu quero batalhar muito para que isso saia como um disco, assim, porque eu quero contar essa história. Cada disco é um livro meu e eu preciso que isso seja entendido por quem me ouve de uma maneira inteira. E eu acho que até por isso o Adiós até hoje e o Saca La Muerte, que foram os 2 que saíram inteiros, eles têm o público se identifica mais porque vê naquilo uma impressão inteira da história. Quando eu tentei lançar um disco por singles, o pessoal não entendeu muito bem se era um disco, se não era, se era, tu tá lançando música de qualquer jeito, saca? Então eu ainda sou um pouco defensor da obra inteira, assim. Eu vou repetir pro on o que eu te perguntei no off, porque tu fala sobre todas as tuas referências sulistas e elas bebem também aqui nas nossas fronteiras de Uruguai e Argentina. A gente falou sobre Rango aqui quando a gente estava tomando uma cervejinha no Rocket Club, outro parceiro do podcast Olha os Papos. A gente grava muitos episódios por lá também. E eu falei sobre essa referência de Porto Alegre, sobre o fato de que na tua fala a gente vê que tu não perdeu nada daqui. Sim. E, cara, quando é que tu vai voltar para Porto Alegre? Cara, tu sabe que eu sou um cara que... Eu cheguei em São Paulo querendo voltar para Porto Alegre. 17 anos já que você tá lá. Só que eu cheguei há 17 anos, há 17 anos eu tô falando toda semana, eu vou voltar a Porto Alegre, Cara, a vontade é enorme, né? Tanto que essa semana eu vim aqui, fiquei em Porto Alegre, ontem eu fui pro jogo do Inter, uma coisa que eu tinha saudade pra caramba, tipo Beira-Rio. Vou poder tocar no Opinião, vi meus amigos, fiz churrasco, tomei trago. É uma coisa que... eu vou te dizer que... Primeiro, eu acho São Paulo uma cidade muito abrupta, assim, é uma cidade grande demais, muito apressada, que pro meu tipo de vida não combina, mas
né? Lá está o centro do país, né? E lá o avião sai para os lugares, e lá o interior de São Paulo tem uma cena muito grande. Mas a saudade daqui é uma coisa que é impressionante, assim, cara. Eu acho que uma hora, contra a vontade de todo mundo, eu vou acabar voltando, né? Porque eu não tenho muita paciência com uma cidade tão grande como São Paulo. Tanto que eu moro no mesmo bairro desde que eu mudei para lá e vou no mesmo mercado, no mesmo bar e tal. Eu sou um cara muito interiorano dentro de São Paulo. E sinto muito falta de Porto Alegre em vários aspectos. A gente estava falando de comida. Saca? A culinária porto-alegrense, a culinária gaúcha é uma coisa que para mim faz uma falta absurda, assim. Minha prima mora lá em São Paulo e ela fala que ela ainda vai abrir um X lá. Tchê, que ela é muito fã. Eu já fui em 3 X lá e os 3 são ruins. São ruins? São. Não, tem que ser, mas daí tu teria que levar tudo daqui. Não só o modelo, como ingredientes, talvez. Sabe que tem uma piada, né? Tem aquela estátua do Açorianos ali, que eu sempre falo que é um porto-alegrense tentando voar e todos os outros puxando ele. Mas eu tenho amigos que lançaram um X muito bom lá, mas o gaúcho, quando ele está fora do Rio Grande do Sul, ele não é tão unido, por exemplo, quanto o nordestino, quanto o pessoal do norte, saca? Ele não é tão unido, assim, ele não se importa mais tanto com isso, ele vira um pouco blasé. Isso, cara, eu tô te falando, não tô falando da boca pra fora, eu vi acontecer lá. Então eu acho que para resolver o problema do X eu tenho que voltar. Não adianta ninguém montar nada lá, eu acho que vou ter que voltar mesmo. Não levem pra lá o que tu quer comer aqui. Não, e cara, eu tenho muitas coisas que eu sou muito ligado na música regional gaúcha, sempre fui muito ligado. Sempre fui muito ligado na culinária, sempre fui muito ligado no Inter. E as pessoas falam, futebol não, cara. Um dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida é ir pro estádio. E quando eu morava aqui, eu ia pro estádio todos os jogos. Eu ia assistir Inter em Veranópolis, entendeu? Tipo, eu sou um cara que sou assim, eu sou clubista. Eu nem sou tão fã do esporte, do futebol, eu sou clubista. Então, isso pra mim pesa. As pessoas podem falar, pô, mas que besteira, o Tavares falando que quer ir embora de São Paulo por causa do Beira-Rio. Não, mas eu penso isso, cara. Eu penso isso de verdade, assim, porque eu sou daquele cara que acredita que a gente tem essa vida aqui. E se eu não aproveitar isso aqui, cara, do jeito que vai me fazer feliz, e aí, o que eu vou ter depois, saca? Eu vou estar o quê? Um velho que não consegue mais fazer nada? Então, eu penso muito nisso e penso em voltar para Porto Alegre sempre. Eu estou dando mais um tiro agora, que também eu estou mais uma vez fechando uma gravadora, vou fazer esse disco fora do Brasil. É um tiro que eu estou dando para ver como vai ser meu destino, porque se der errado ou certo esse disco no quesito comercial, os dois caminhos me trazem a Porto Alegre. Porque se der certo no sentido comercial, eu estou um pouco preocupado se São Paulo é mais caro ou mais barato para viajar. E se der errado, vamos embora de São Paulo uma vez, vamos para Porto Alegre, ser feliz. Porque, volto a dizer, acabei de perder o caniço aí, cara, de um dia para o outro. Saca? Então, se eu não aproveitar e se eu não me sentir feliz, cara, daqui a pouco eu vou estar só trabalhando, trancado numa casa, numa cidade que, para mim, é muito cheia, não me agrada tanto e vou perder minha vida útil, cara. E isso, pra mim, vale muito mais do que fazer qualquer show, do que fazer qualquer música. Eu preciso da minha vida, preciso ter meus amigos perto, eu preciso sair pra caminhar. Então, eu preciso ter meu tempo livre. Então, uma hora, o lance capitalista da história, que eu quero ficar lá, porque lá é mais fácil pra mim, ele vai mudar. Porque a felicidade vem em cima de qualquer coisa, saca? Então, se eu vou vir pra Porto Alegre, ser produtor musical, se eu vou fazer menos show, aí já não interessa. Mas a questão é a minha qualidade de vida. Bom, Tavares, e tu comentou sobre o fato de viver de uma forma mais intensa. Tu teve a perda do caniço, um cara muito próximo a ti, de uma forma recente. E eu não sei se é uma impressão de um fã que hoje a gente consegue te acompanhar muito mais. Tu vai em uma série de podcasts, tu tem a proximidade de um Twitter atuante também, um story que tu consegue contextualizar mais a galera, e que nem tu falou, tinha as revistas que destacavam mais, era menor, digamos assim, o mainstream ali era menor, claro. Né? Mas tu sabia só por fontes específicas e mais fortes, ou enfim, as oficiais, digamos assim. Sim. Só que por um lado, talvez eu seja um pouco influenciado pelas composições. Eu sinto, enquanto o cara que te conhece, é bom, né? Que te acompanha há muitos anos, que tu tá mais leve, que tu tá mais tranquilo. Cara... É um momento talvez mais realista, tipo, que tu
tá mais realizado, que tu tá mais feliz? Eu acho que eu tô mais adulto, pra te falar a verdade, cara. Porque, assim, a gente, né, claro, não vou passar pano pra maior de 18 anos, é maior de idade, não é isso que eu quero dizer. Mas o cara até os seus 30 anos ali é um pouco sonhador demais, assim. Ele acredita em umas coisas um pouco, primeiro bestas, depois muito fantasiosas, né? Lidar com o amor, por exemplo, até os 30 anos é uma coisa muito, pelo menos pro homem, né, que eu vejo, assim, é uma coisa muito difícil, cara. E foi isso que me alavancou a carreira, foi não saber lidar com amor, né? Meus discos são meio que baseados nisso. E hoje eu tô numa fase que eu comecei a entender melhor essas coisas, embora eu seja um cara bem velho pra falar disso, mas, cara, comigo foi assim. Então, claro que eu tenho as minhas tensões, assim, né? Eu tenho música minha que fala mal de influencer digital, saca? Porque minhas preocupações nem foram pro outro lado. Embora eu goste muito de falar sobre decepções amorosas, ainda que eu acho que é um grande tema para fazer grandes canções, eu não tenho nenhuma. Então, eu estou muito bem casado, eu estou numa fase muito feliz da minha vida. Então, até eu estava mostrando esses dias para minha mulher as demos do disco novo e ela falou, mas está muito feliz. Eu falei, é porque eu estou feliz, entendeu? Eu não consigo mentir muito sobre... Porque, né, e agora eu vou falar para vocês que são jovens, né? O blog era uma coisa diferente do conceito de blogueiro, né? O blog era um livro aberto da tua vida nos anos 2000. Mas era um textinho. Era um texto da tua vida, geralmente que passava contigo e tal. E eu sempre falei para todo mundo que geralmente os meus discos eram um blog da minha vida, né? O que eu estou vivendo nesse momento que vai fazer eu escrever? O que eu vivi que vai fazer eu escrever? E ainda considero os meus discos um blog da minha vida. E como eu estou numa fase muito mais tranquila, né? Eu tenho uma mulher sensacional, a minha família está muito bem, porque a gente passou um susto muito grande com a pandemia. Então, assim, eu tive muito medo de muita coisa. Eu não tive medo por mim, eu tive medo por quem eu amo. Então, E eu me sinto, com todo respeito, eu sei que teve muita gente que perdeu, muita gente importante, assim, eu me sinto vitorioso no sentido de que a pandemia não me tirou ninguém. E eu sei que tem fãs meus, amigos meus que perderam pessoas importantíssimas, assim. Então, quando isso deu uma baixada, quando a gente já estava vacinado, eu me senti um cara sortudo, cara. Porque eu vi amigo meu chorar do meu lado, assim. Então, a gente começa a dar valor para outras coisas na vida. A gente começa a rever os conceitos, mesmo sendo um cara velho, que já deveria ter revisto meus conceitos há muito tempo. Mas a gente começa a ver de outro jeito as coisas. Então, acho que isso reflete na música totalmente, porque eu não consigo escrever sobre o que eu não vivo. Gostaria muito, juro por Deus, gostaria muito de escrever sobre o que eu não vivo. Tipo, fazer música pop, falando sobre qualquer coisa, assim, adoraria. Não tenho esse talento. Eu preciso estar vivendo alguma coisa para escrever sobre ela. E a galera fala, Tavares, tu sempre foi um cara melancólico nos seus discos e tal. Fui. Mas nesse momento não tem nada de melancolia na minha vida. E hoje se for ver, né, isso talvez não mude, né? Muitas coisas mudam, mas isso não. Quais são as músicas estouradas hoje? É a Miley Cyrus, que fez a Flowers por conta de um problema no relacionamento dela. É a Shakira, que estourou. Mas é uma comunicação, cara. É uma comunicação pessoal, porque assim, a gente tem problema financeiro na vida, a gente tem problema com família, a gente tem tudo. Mas assim, tu sabe que aquele problema que te não faz tu dormir de noite, às vezes é um problema amoroso. É uma coisa que todo mundo passa. Tu passou, eu passei, a gente vai passar ainda na vida, quem sabe. E quando alguém vem e canta sobre isso, e tu toma essa música pra ti, eu tenho a mania de dizer que a música é do compositor até ela ser lançada. Depois que ela é lançada, ela não é mais dele, ela é do povo que interprete do jeito que fique melhor pra sua vida. Tanto que tem gente que fala pra mim, nossa, mas tu fez uma música falando da minha vida, e eu falo assim, mas eu não te conheço. Eu fiz uma música falando da minha vida, e tu adotou ela pra ti. Então, eu espero também, assim, que a galera vai envelhecendo comigo e eu espero que a galera não fique muito brava, que eu tô sendo um pouco mais feliz na minha vida também. Porque uma coisa que eu recebo muito no Twitter é engraçada, mas é tragicômico, na verdade, assim. Né? Cada vez que agora eu tô praticamente casado há 1 ano e meio e todo mundo... Tem um pessoal meio malvadinho, né, de ideia, que fala assim, tomara que tu tome um pé na bunda pra fazer um disco bom. Me ofende um pouco, saca? Porque, eu sou um cara apaixonado, tô vivendo a minha vida super bem com a minha mulher e tal, eu não quero falar sobre trauma. Eu tô num momento que eu quero falar sobre o meu momento feliz da vida.
E até fazendo um paralelo com o meu grande ídolo, com o Fito realmente ele virou uma grande estrela, ele fez sucesso quando ele estava feliz com o amor, não quando ele estava triste. Então, eu não posso me deixar pegar para o sentimento do fã, eu tenho que eu fazer, eu tenho que eu entregar para ele esse copo aqui e ele decidiu o que ele vai fazer com esse copo. E espero que eles entendam que eu estou um pouco mais esclarecido na vida e mais feliz que eu era antigamente. Não que eu fosse um cara feliz, eu estava numa época super boa da minha vida, eu fui da Fresno, fui do Humberto, a minha vida em si, no geral, era uma vida que, para mim, como criança, era uma vida invejável. Eu nunca imaginei que eu estaria nesse momento. Mas a gente tinha nossos problemas pessoais e eu sempre escrevi sobre isso. Agora eu estou escrevendo sobre minhas soluções pessoais. Ótimo. Né? E eu espero que quem me ouve entenda isso, cara, porque a minha vida é isso, a minha música é isso. A minha música é falar sobre como eu estou nesse momento desse disco X, dessa parte X da minha vida, o que eu tenho para falar sobre. Mas também eu sei que eu comunico muito com as pessoas por isso, porque como é tão pessoal, as pessoas levam para elas como pessoal também e me tiram a música, que para mim é maravilhoso, que eles tirem a música do meu poder e peguem para eles a música. Porque tem muita coisa que eu já escrevi com outro significado que as pessoas chegam para mim e falam assim, putz, essa frase aqui acabou com a minha vida, ou essa frase aqui mudou a minha vida para muito melhor, e eu não queria dizer nenhum dos dois. Mas esse é o grande barato da música. Tu interpreta do jeito que tu quiser, cada um interpreta ela do jeito que quiser. Esse é o lindo da arte. Né? Eu me lembro quando eu era jovem, o pessoal falava, não, essa música do Raul aqui, sempre o Raul sempre foi uma referência quando eu era jovem. E, essa música do Raul tem tudo a ver com a minha vida. E eu ouvia e falava assim, não, mas não tem nada a ver com a minha. A outra música do Raul tem a ver comigo. Então eu acho isso super bacana, esse jogo de palavra que a música te traz, junto com a música, que é uma coisa que, querendo ou não querendo, velho, quando tu estiver no pior momento da tua vida, tu não vai lembrar de um livro, tu não vai lembrar de um filme, mas tu vai ter uma música tocando dentro da tua cabeça sem parar. A música te traz de volta perfume, a música te traz de volta tristeza, felicidade. Então esse é o poder da música e não tem como parar isso, isso é imparável. Isso eu estou falando desde Viena, os grandes compositores, tá? Isso é imparável, não tem como. E se eu escolher esse caminho, eu sei que se eu conseguir atingir alguém, eu vou ter que passar por isso e tá tudo certo. Eu só espero que eles que me veem como uma pessoa melancólica entendam também a minha felicidade. E esse é um grande desafio também, porque eu não sou um artista que estou tentando fazer coisas para continuar fazendo o mesmo disco sempre, porque eu estou com o jogo ganho. Não estou com o jogo ganho. Eu quero escrever, eu quero fazer as coisas que me fazem feliz, quero mostrar as coisas que me fazem feliz. Então, assim, não espera que o meu próximo disco vá ser feliz nem triste, não espera nada. Espera ele sair. Quando tu ouvir ele, aí tu vai ver como é que ele cabe na tua vida. Me diz o que te faz feliz, já dizia a Brenda. Exatamente. Mas é uma parada meio... Não é Léo Dias, eu acho que é só curiosidade. Sim. Tu já foi um cara que já namorou, já teve relacionamento com globais, com MTVs. Aconteceu. E já aconteceram. Aconteceu comigo. E hoje eu vejo uma galera influencer sofrer muito com essa parada de exposição, de termina, bota até aquele texto com a foto dos dois em preto e branco. Sim. Pá, me dói de ler aquilo ali, velho. Parece que... Não. E dói mais, cara, ter essa martelada da galera. Eu sofri muito por ter namorado, quer dizer, eu sofri muito por ter namorado pessoas públicas, assim. Não sofri, né? Eu sofri pelo fim dos relacionamentos, pessoalmente. Mas é maior o sofrimento. Mas não, é que aí, na verdade, a gente tem o julgamento, né? As pessoas acham que tu deve te relacionar de acordo do jeito que elas querem. Também, que é o ruim dessa intimidade das redes sociais. Como tu separou dessa pessoa? Por que se vocês são loucos e eles não estão respeitando a ideia daquele casal, que não era mais estar junto? Mas também vou te dizer, cara, eu fui no começo, assim, realmente eu fui um pouco abobado, porque eu era aquele cara meio machista, assim, do tipo assim, putz, se eu me envolver com alguém da Globo, hein, o que vão achar? Babaca pra caralho da minha parte, saca? Muito babaca. E depois fui casado com uma pessoa da MTV, muito tempo, que já conhecia desde a época de Porto Alegre e tal, mas hoje em dia eu vou te dizer que eu prefiro não expor muito essas coisas, porque o resultado é muito ruim, cara, saca? Mesmo se der certo ou errado, não interessa se vai dar certo ou errado, o resultado é muito ruim porque as pessoas elas têm um certo desejo em coordenar a tua vida, né?
e dizer como tu deve viver ela, porque isso seria mais agradável para elas. Isso é muito doido. Que eu estava te falando antes, assim, todo mundo fala para mim hoje que eu sou casado, tomara que a tua mulher te deu o pé na bunda para fazer um disco triste. Que horror. Que é uma coisa horrível de ouvir, sacou? Por mais que seja engraçado, eu também dou risada na hora, mas tipo, no final das contas, não quero perder minha mulher de jeito nenhum, sou apaixonado, sou um cara completamente apaixonado. Então as pessoas acham que elas têm esse controle da tua vida. Cara, quando te envolve com gente sim, conhecida, né? Eu tava vendo, não acompanhei muito esse Big Brother, mas claro, tu conhece as pessoas que circularam. E eu tava vendo uma matéria recente sobre o cowboy, esse Akei Alves, que tinham fãs fazendo uma vaquinha para que eles fossem pro Caribe. Fazer um filho, né? Fazer um filho. Pra fazer um filho em Maldivas. Cara, olha a doença. Pessoas que, tipo, que não têm grana pra... Eles falaram, tô tirando as minhas economias, trampando para que eles possam ir pra Maldivas fazer um filho. Eles estão separados. Mas, cara, a carência é uma coisa muito doida da vida do ser humano, cara. Eu não sei se tu lembra daquele seriado que passava na MTV, que era o Catfish. Na verdade, o Catfish é um filme, né? Que trata da vida daquele menino que é o apresentador do Catfish. Não sei se você chegou a assistir esse filme. Mas a carência leva as pessoas a atos desesperadores, assim. E o Catfish era um bom exemplo disso. Porque eram pessoas que se passavam por outras para tentar ter um relacionamento afetivo, mesmo que distante, para se sentirem aceitas. E eu vejo muito isso na nossa sociedade. Porque é muito fácil para mim, que sou um músico, que ando para lá e para cá, conheço todo mundo, a minha vida é divertida. Eu acabo conhecendo... Mas tem muita gente que às vezes ela está na solidão de si. E que não tem essa chance que a gente tem de estar aqui hoje trocando um papo e tal. E aí tu começa a mexer numa coisa muito perigosa, que é a imaginação do ser humano quando está sozinho. E a imaginação do ser humano quando está sozinho, ela é incrível. Tu te passa por uma família para convencer alguém de que tu é alguma coisa importante. Então e eu acho que eles herdaram muito isso. Porque na verdade o que acontece? As pessoas, como elas não estão em relacionamentos e elas vivem essa coisa da rede social de acompanhar os outros, elas acham que elas têm algum direito de opinar na tua vida pessoal. E isso é muito grave, cara. É uma linha... Porque elas podem falar, o teu disco é ruim. Beleza, tá tudo certo. Agora, sobre a minha namorada, qual foi, qual não foi, quem eu me separei, eu não acho que já é um limite que não... Eu vejo limites, claro, vou falar de gente grande agora, mas olha o que fizeram com a menina lá. Eu juro por Deus, não conheço uma música dela, nem dele. Mas olha o que fizeram com a menina lá, com a Luísa Sonza, com o Vitão e com o Whindersson, entendeu? Pra que fazer isso com as pessoas, cara? Deixa as pessoas viver, entendeu? Tu tem que ter... essa coisa Sônia Abrão não pode se estender para quem tem o mínimo inteligente. Eu sei que tem gente carente de conhecimento que vê isso todo dia, acha o máximo. Mas isso não pode se estender para nós, cara. Saca? As pessoas não podem se meter na nossa vida desse jeito e nem achar que tem o direito, inclusive, de se meter na nossa vida desse jeito. Porque as redes sociais trouxeram a exposição da vida das pessoas, né? A exposição pessoal. E eu me arrependo muito disso, cara. Porque eu acabei tendo 2 relacionamentos com pessoas públicas e acabava deixando isso claro. E quando isso acabava, isso virava uma tormenta. Porque as pessoas, parece que elas estão dirigindo uma novela. E na rua também rolava isso? Claro. Não, cara, Cara, é assim, ó. As pessoas que não têm a mínima ideia do que é ser público, né? E eu também sou um artista pequeno, não estou tentando comparar ninguém, mas saber que as pessoas te conhecem na rua, conversam contigo e tal, quem não tem a mínima ideia do que é ser público, acha que tem um direito de falar qualquer coisa pra ti. E, pô, te ofende muitas vezes, cara. Saca? E eu acho que até uma falta de respeito tremenda comigo, com as minhas ex-companheiras, tu tentar me convencer de que eu deveria estar com aquela pessoa ainda, ou vice-versa, ela deveria estar comigo, porque esteticamente para o mundo da internet era bacana. Né? Então, isso foi uma coisa que eu comecei a recuar um pouco. Porque eu vi que era um veneno, cara. Era uma coisa que me envenenava e me deixava muito mal. Né? Claro que quando tem um relacionamento com uma pessoa pública, às vezes é difícil conseguir esconder tudo. Né? As coisas acontecem, as pessoas te veem, as pessoas falam. Mas eu acho que eu fui jovem na época, no sentido de cabeça, assim, de ter exposto tanto. Acho que eu poderia ter um casamento mais tranquilo, que as pessoas não precisavam tanto. Mas saber. Isso não influenciou, não foi influência interna?
Não foi uma influência para o fim do que a gente chama de amor, não isso. Mas às vezes causava um certo conflito do tipo, que nem eu te falei, a frase que eu mais ouço: tomara que essa pessoa te dê um pé na bunda para fazer um disco. Bicho, eu tô no melhor momento da minha vida, se eu tô com alguém é porque eu tô amando, eu não quero que tu venha me dizer que tomara que tu tome um pé na bunda. Saca? Eu me sinto triste com isso, porque, porra, eu tô aqui feliz, cara. Saca? Me deixa feliz, deixa eu ver minha vida feliz. Eu vou continuar fazendo as músicas que tu gosta de ouvir, eu vou continuar sendo um cara bacana contigo se eu te encontrar, mas não tenta misturar as coisas, assim, porque a gente tem uma vida pessoal que tem que ser reservada, saca? Porque a gente precisa ter os nossos problemas, as nossas soluções por nós mesmos, não pelos outros. Então, eu acho que a rede social, ela peca muito nessa coisa da invasão. Então, ultimamente, né, meu relacionamento hoje é ótimo e tal, mas eu tento expor ele o mínimo possível, porque eu não quero que as pessoas venham dar opinião, eu quero ter a minha vida privada com a mulher, eu quero tomar cerveja quarta-feira, nós vamos dar risada, nós vamos ver qualquer besteira, e beleza, eu venho, faço meu show, falo sobre música com as pessoas, tudo, mas não preciso expor ela como uma pessoa e tal, para as pessoas ficarem lá depois indo no Instagram dela e xingar ela porque ela é minha namorada. Ah, mas tu tá namorando com um cara que deveria estar solteiro porque ele deveria estar sofrendo porque ele precisa fazer música. Entendeu? São os argumentos muito bestas, cara. Só que isso acaba... Tu pode dizer assim, puta, é um cara de 13 anos que está escrevendo isso. Mas tu sente atingido. Saca? Tu sente atingido. Toda vez, cara, é uma coisa que não tem... Quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece, cara. Então, assim, eu lembro de coisas assim que me falaram na vida que... são inesquecíveis, assim, negativamente e tal. E principalmente ligado a relacionamentos. Então, por isso, hoje eu tento ser um pouco mais leve, assim, nisso. Tento manter a vida particular mais para mim e tentar essa pessoa vou falar da minha música e tal, pá, mas eu não quero que a minha mulher sofra esse pênalti, que eu sofri algumas vezes já na vida, né? Nós somos do podcast Olha os Papos e a gente tem o quadro Olha Isso. A gente estava falando sobre algumas coisas agora não tão positivas, mas elas só aconteceram porque a gente falou sobre um momento super positivo, claro, que é a tua felicidade totalmente. E o que eu olho isso? Olha, ele pode ser visto de duas formas também, como algo, olha só, tá longe disso acontecer, tá? Mas ele é uma reflexão, em que quando tu não estiveres mais aqui, eu não sei quais que são os teus pensamentos, tuas crenças, e também isso não importa nesse momento. Quando passar dessa para uma outra e tu vai estar lá só teu corpo num caixão, enfim... quem ficou, a gente não sabe quem estará aqui depois. O que tu quer que permaneça nesse plano, no sentido de que, cara, olha isso, o Rodrigo... Cara, eu vou te dizer que às vezes é bem menor do que as pessoas pensam, assim. Claro que eu gostaria que a minha música continuasse, né? Mas eu vou te dizer que eu já pensei, cara, não tem ninguém que não pensa na morte. Um momento da nossa vida a gente vai pensar na morte. Isso é impossível, não tem como negar. Eu vou te dizer que eu quero mais estar vivo na memória de quem eu amo profundamente, meus amigos de verdade, assim, meu grupo de pessoas que eu sempre tive, que lembrem de mim com alegria, porque eu sempre fui alegre com eles. Claro que se a minha música continuar é uma bênção para mim, muito obrigado, mas eu não estou aqui... Nunca tive objetivo nenhum de fazer arte para ser imortal. Meu objetivo é fazer arte para ser feliz. Quando eu não estiver aqui, pela minha crença, eu não vou estar mais aqui em nenhum aspecto. Então, eu vou estar na lembrança das pessoas que conviveram comigo. E o que eu quero é que os meus grandes amigos lembrem de mim com carinho, até eles irem me encontrar também do outro lado. Perfeito. Então, com essa fala do Rodrigo Esteban Tavares, que está no seu melhor momento da sua vida, que certamente, agora quem fala é a opinião de Matheus Beck. Não, tem razão, tem razão. E com certeza deixará esse legado da música e certamente desse cara diferenciado que é por onde passou essas poucas horas que eu estive contigo. Posso comprovar, prazer, sou uma fiel testemunha disso. Obrigado mesmo, cara, Tavares. Foi um prazer, obrigado pelo espaço. Para mim é super importante e para mim é super bacana bater esse tipo de papo, que a gente pode abrir as verdades e tal. Eu acho super bacana. Parabéns pelo espaço. Todo mundo que está aqui também trabalhando hoje, muito obrigado pela recepção. Todo mundo muito gentil e eu espero voltar, cara. Tomara que eu volte no próximo disco pra gente conversar sobre as coisas novas. Amém. Obrigado mesmo, sem palavras para agradecer por nós e por mim, porque é um cara realmente fã aqui na tua frente. Pra mim foi super... E pra mim gera um certo nervosismo. A gente tem
gera um pouquinho, assim, de estar na frente de um cara que a gente acompanha de tanto tempo. Eu falei pra minha irmã hoje, sabe o que eu vou falar? Tu sabe, né? Daí eu só peguei e falei assim pra ela, eu te dou uma dica. Eu falei uma palavra e ela também gosta muito do teu som. E ela, não acredito que vai estar com o Tavares, sim. Então, cara, realmente é uma satisfação pessoal muito grande. Não, cara, te agradeço. Muito obrigado. Cara, uma satisfação muito pessoal estar aqui, estar na La Máfia Barbearia, que é esse espaço aqui na Marquês do Herval, 11h33. Se eu soubesse chegar mais cedo, fazer minha barba também. Cara, agora é erro meu. Eu ia te falar e eu acabei esquecendo. Erro todo meu, mas deveria. Ravi, na próxima, o Tavares veio um pouquinho mais cedo pra dar uma alinhada, porque imagina ele no showzinho pro filho. Vou tocar com o Fitopai sábado, né? Pra dar alinhada. E aqui, na melhor La Máfia de todas, que é a unidade de São Leopoldo, aqui na rua Marquês do Herval, 11h33, um espaço realmente especial, que cuida, assim, o tratamento é inacreditável. Tudo que eles têm, o conforto, é diferenciado, bem como o sabor dessa querida pizza do Galeto do Marquês. Maravilhoso, que nós vamos encerrar a gravação, vamos terminar com ela antes de tomar mais algumas cervejinhas. Então, só agradecer Galeto do Marquês, a querida La Máfia, barbearia, unidade aqui de São Leopoldo, e também a TP Global, nossa grande parceira, que faz com que nós tenhamos todos esses equipamentos, que depois facilitam um pouco do trabalho desse querido Anderson Cabelo, nosso editor de vídeo, diretor e tantas outras alcunhas, quanto essa camisa rosa fantástica que trouxe ele aqui, que está brilhando e está ofuscando talvez até a aura de todos que estão aqui. Citei também o Galeto do Marquês, citei a La Máfia Barbearia, citei a ATP Global e não posso deixar de falar sobre a nossa campanha do Agasalho. É um projeto super importante, todos esses nossos pontos, nós estamos aqui em frente ao Rocket Club, estamos aqui na La Máfia, na rua Marquês do Herval, e temos também essa parceria com o Galeto do Marquês, que pode também, o endereço está aqui, porque eu não tenho uma memória muito boa, eu não anotei no meu celular, mas o endereço está aqui, o nosso querido Anderson Cabelo fez esse pós-produção, pós-edição. Então vai lá, cara, é super importante, está chegando frio, a gente sabe o quanto castiga esse frio aqui no Rio Grande do Sul. Então, cara, todo mundo, velho, tem uma pecinha que pode ajudar, que pode doar. E a gente está fazendo essa coleta e, cara, não custa nada para vocês, é só um movimento. Então nós temos aqui Galeto do Marquês, nós temos La Máfia Barbearia e também um Rocket Club, 3 pontos de coleta. Depois a gente vai demonstrar para todos vocês nas nossas redes sociais os locais que nós levaremos esses agasalhos. Então a gente tenta estar um pouco mais presente na comunidade de São Leopoldo. Eu sempre digo, esse é um projeto de São Leopoldo que busca extrapolar, mas eu acho que nada mais justo nós trazendo pessoas grandes, gigantes que extrapolam essa cidade, que nós dá um retorno mínimo para essa cidade. Então, cara, se tu tem essa condição, por favor, vai lá e doa, porque vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Posso falar uma coisa antes de acabar? Todas. Queria te agradecer muito por trazer de volta para São Leopoldo. Uma cidade que eu tenho um carinho extremo. A gente estava conversando fora do ar sobre meus tempos de tocar à noite, tocar em São Leopoldo. Uma cidade que eu gosto muito. E quando tu me convidou, foi quando eu olhei, putz, São Leopoldo, eu preciso voltar para São Leopoldo para dar uma olhada, me sentir bem. Então, agradeço de novo a toda a equipe pela simpatia de vocês. Obrigado. E te agradeço pelo convite, cara. E conta comigo, por favor. Tocou na Factory, onde mais que tocou? No Orfeu, nós estávamos dialogando, no Largo Rio Portuaí já com o Humberto. Então, São Leopoldo, uma cidade também especial. Um brinde a São Leopoldo. Um brinde a São Leopoldo, não, claro, um brinde a São Leopoldo, um brinde a todos vocês que vieram até aqui. Quem veio até aqui não tem desculpa, se inscreve, isso é super importante para nós. Vocês sabem, toda segunda-feira a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanhe nas redes sociais, obviamente acompanhe também o Tavares por lá, Esteban Tavares nas redes e também por onde ele tocar. Um abraço, um beijo a todos vocês, até a semana que vem, tchau, tchau.